Eu sou Ismael Pereira, diretor da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, e a gente está dando continuidade nessa série de conversas sobre desastres, mas também sobre projetos incríveis que surgiram ao longo de 2024 como resposta ao maior desastre meteorológico, geológico, hidrológico que tivemos no Brasil e também nas Américas. Nessa data, a gente conversa com o Instituto Mulher em Construção, na presença da Bia e da Camila. Eu quero dar boa tarde e agradecer por vocês terem aceitado tecer essa conversa com a gente. É, não quero falar muito, porque esse é o espaço para a gente trocar mais ideias, mas vocês sabem a admiração, o carinho que eu tenho pelo projeto do Instituto Mulher em Construção, desde a primeira vez que a gente nos conheceu, né? Que nos conhecemos, Bia. E, enfim, acho que ao longo da conversa isso vai ficar cada vez mais explícito, pelo respeito e admiração que eu tenho por essa proposta que vocês trazem há muitos anos. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público que está nos assistindo, falassem um pouquinho sobre vocês, a trajetória de vocês, e também nos contassem como surgiu o Instituto, a história do Instituto e como tem sido esses dias. Tanta coisa para a gente falar, né, Isma? Desde que a gente se conheceu. Vou dizer que eu também sou uma grande fã da Cruz Vermelha e foi uma grata satisfação. É muito triste a gente ter se conhecido na tragédia, mas são aquelas coisas, né, que a tragédia faz com que feche uma porta, abre outra porta, uma janela, enfim, e a Cruz Vermelha foi exatamente isso para nós. Bom, eu sou a Bia Quero, sou fundadora da Mulher em Construção, uma instituição que capacita mulheres vulneráveis para a área da construção civil. Então, esse é um sonho muito antigo e que eu botei em prática com as minhas próprias condições, com o conhecimento que eu tinha. Então já vai fazer quase 20 anos, sou muito feliz com o que eu criei e me deu muita vida. Assim como a Mulher em Construção cresce com o valor das mulheres, também a mim me reconstruí muito em função do meu próprio trabalho. Agradecer o espaço, acho que sempre é um momento muito feliz a gente poder contar o que a gente vem construindo e seguindo esse sonho que a Bia tem há 19 anos. Meu nome é Camila, eu atualmente sou líder de projetos no Instituto, lidero o projeto Regenera RS, que foi montado, foi o primeiro centro de capacitação do Instituto, veio nesse momento de crise climática do Estado. Bom, a Bia nos conhecemos ano passado, mas a Camila e eu já temos uma trajetória de muitos anos, né? E aí receber a Camila também nesse projeto é uma alegria. E as conexões, que bárbaro, isso é muito bacana. É emocionante isso. Às vezes que bom, né? Nos encontrarmos novamente em diversos formatos, diversos projetos, né, Ismael? São as vertentes, né? Eu acho que é muito legado de cada um, como essas conexões se formam através das ideias e vocações que a gente tem, como é importante isso. É fundamental para a gente fazer um trabalho que realmente faça diferença, né? Que não fique só no discurso. Quando a gente pensa num trabalho como precisa ser desenvolvido depois de 2024, né? Ou durante 2024, a partir de 2024, a gente entende que precisa de um ecossistema, de uma rede para poder funcionar a recuperação, a reestruturação, porque sozinho, só Cruz Vermelha, só Mulher em Construção, isolado de forma sem contato, a gente não consegue reverter nada. E é nesse sentido que eu gostaria de perguntar como surgiu o Instituto e como são os trabalhos, como vinha sendo o trabalho do Instituto até 2024 e como passa a ser o trabalho do Instituto a partir de 2024. Bom, eu sou a fundadora, né, do Instituto Mulher em Construção, que nasceu em Canoas, com o propósito de fazer com que aquela cidade ficasse mais bonita e que a gente fosse nos bairros, nas comunidades, e ensinar a fazer pequenos concertos nas próprias comunidades, com mulheres daquela região, para que a cidade começasse a pegar um outro olhar e que as mulheres começassem a se inserir nessa área que é tradicionalmente masculina. Porque, assim, ó, eu já trabalhava com mulheres, há mais de 40 anos trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? Que são vítimas, na realidade, porque não tem a questão de vou trabalhar sem formação, não tem nada. E eu acho assim, quando tu é pedreiro, alguma coisa, tu não precisa de grandes formações, mas tem que ter um entendimento da obra. Mas
No decorrer da proposta que eu coloquei, eu me vi assim apaixonada pelo que eu estava criando, porque começou em Canoas, justamente há 19 anos atrás, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Começamos com 25 vagas e destas vieram 300 mulheres interessadas, sendo que as pessoas achavam que era tudo doido, que isso não era coisa para mulher, que não sei o quê, trabalhando contra um sistema altamente machista que está agregado aqui na nossa sociedade. Isso é tanto para homens quanto para mulheres. E é uma situação assim, a construção civil com muita falta de mão de obra por que não colocar as mulheres? Então era isso que eu pensava. Enfim, aquela época era difícil, hoje está pior ainda. Mas eu comecei com pintura predial. Aos poucos a gente foi galgando o processo, fizemos mais de 40 municípios, no fim terminou saindo de Canoas por causa da condição econômica. Eu vendi a minha própria casa para fazer o primeiro curso, porque não tinha como, não tinha recurso, ninguém acreditava no processo. Era uma coisa muito de alma, de vontade de mudar. Mas mudar na comunidade. E isso foi muito difícil. E até hoje continua sendo difícil, porque tem que haver acertos de um para o outro. Enfim, fizemos mais de 40 cidades e quando veio a pandemia, deu a oportunidade da gente ir para São Paulo. E em São Paulo abriu um outro mercado. Os empresários entenderam melhor. Há 3 semanas atrás eu assinei com o próprio Sinduscon, que é o Sindicato dos Construtores da Construção Civil de São Paulo, eu assinei com ele um termo que eles vão colocar mais mulheres nas obras. Olha o que é a grandeza. E aqui no Rio Grande do Sul ainda muito tímido, anda a passos mínimos, eu não diria assim, quase parando, para colocar mulheres realmente fortalecidas, porque não adianta numa oficina pequena levar para o mercado. Então a nossa luta hoje foi essa. Quando eu estava em São Paulo para uma formatura de retrista, sabe o que é retrista? Aquelas meninas que vão abrir os bueiros da cidade de São Paulo para a companhia de gás, veio essa enchente horrorosa e estava assim, destruindo, que quase destruiu as nossas cidades aqui no entorno. Eu voltei para o Rio Grande do Sul e eu já era fãzoca de redes e tudo, sou até hoje, eu acho que rede é tudo. Sabe fazer arroz, faz feijão, vamos tranquilamente um ajudar aquele que conhece. Então, assim eu te conheci, criamos uma força com vários outros parceiros, montamos uma escola de emergência no La Salle, em Canoas, na universidade, que até hoje nos apoia. E dali para cá a gente começou a conhecer um outro Rio Grande do Sul. Várias mulheres vieram até nós fazer oficinas, as empresas começaram a entrar em contato, colaboraram conosco e já são mais de 600 mulheres prontas, assim, digamos, para arrumar suas casas e depois para o mercado. Entrou a Cruz Vermelha dando esse mega super apoio, foi muito importante, tanto em aulas, nas aulas propriamente ditas, né, de cuidado com o corpo, que é o que a gente vai precisar daqui para frente, em todo sentido, é a saúde mental. Aprendemos muito, muito aqui no Rio Grande do Sul, mas eu vou deixar para a nossa líder falar sobre isso, né? Que o Projeto Regenera, uma das grandes pessoas a nos ajudar aqui, que está aqui, a Camila, que a gente não faz nada sozinhas, e foi outra grata satisfação que a gente teve aqui de conhecer, além de toda a nossa equipe, como é importante a gente trabalhar em conjunto, como é importante as empresas valorizarem o nosso trabalho, porque a sociedade precisa disso, ela é uma só. Se a gente estiver fechado num condomínio sozinho, não vai jantar quando vier uma intempérie. Na hora H a gente vai ter que sair. E daí? Quem é que vai ajudar? Se não somos nós que estamos ali trabalhando na comunidade e tentando ajudá-la, né? Camila, o que a gente fez tudo, não é? Meu Deus, muita coisa a gente fez, beneficiou aí muitas pessoas e com a ajuda da Cruz Vermelha foi maior ainda e a gente segue o baile, né? Beijos. Quer contar pra gente como é o Projeto Regenera, Cami? O projeto, o Instituto Mulher em Construção tem o objetivo de inserir mais mulheres no ramo da construção civil, mas de um momento sensível e por conta de tudo que aconteceu, o Instituto arrecadou fundos, né, para poder montar esse primeiro centro de capacitação, que tem como objetivo principalmente principal, a gente não esquece os outros que o Instituto já trabalha, mas é entregar conhecimento para as mulheres que de fato foram atingidas e precisavam restaurar os seus próprios lares. Então, a gente deixa a empregabilidade um pouco de lado, né? Nem todas as mulheres que passam pelo Instituto têm o objetivo de trabalhar no ramo da construção civil, mas elas precisam nesse momento. Precisam desse conhecimento para aplicar, porque elas perderam suas rendas, perderam seus espaços, a mão de obra é escassa no mercado, e principalmente por conta das enchentes, a urgência é latente e óbvia. E a gente está falando de 2024 e
lançando em maio, em julho de 2024, mas em abril agora eu fiz um projeto dentro da Humaitá, com as Marias, Sessão das Marias, e aí teve uma das alunas que no final da aula, ela disse assim, tá, eu aprendi tudo que eu preciso de pintura agora, aí eu vou para casa pintar o quarto do meu filho. Então a gente está falando de uma dor, de algo que a gente passou lá em 24, há mais de um ano, mas que ainda é uma necessidade para essas mulheres, para esses lares, né? Então o Regenera, desde agosto até agora, a gente já passou por mais ou menos 700 mulheres formadas na área de argamassa, impermeabilização, pintura elétrica, hidráulica, pintura em madeira, construção limpa, e a gente segue formando mais outros tipos de capacitações a partir de uma escuta das necessidades dessas alunas. A gente vai remodelando o centro e vai trazendo os novos conteúdos justamente por uma necessidade que a gente não sabe, sabemos que não vamos suprir, mas a gente não cansa de trazer novas possibilidades e conteúdos maior para que pelo menos a gente amenize o sofrimento dessas alunas, né? Dessas mulheres que buscam o instituto para restaurar suas próprias casas e também agora, felizmente, assim, muitas delas veem a construção civil. A partir do momento que elas recebem esse conhecimento, dizem, não, eu sou capaz, se eu sou capaz de fazer na minha casa, se eu sou capaz de fazer em mutirões com as minhas colegas para restaurar as casas delas, eu também posso considerar o ramo da construção civil para mudar minha renda, para buscar novas possibilidades de trabalho, e isso é uma alegria, assim. Quando tu escuta o relato de uma aluna, só de ver tudo que a gente está fazendo, o que a gente está propondo para elas, de certa forma, trazer um impacto, é o que nos move, assim. Acho que há 19 anos é o que move o Instituto e é o que faz valer a pena todos os dias estar nessa construção e nesse desafio de o que nós podemos fazer mais, onde a gente pode melhorar. Né? Quais são as parcerias que a gente precisa, quais são as portas que a gente precisa bater para continuar entregando para essas mulheres que estão confiando no projeto. Né? Uhum. Então, a gente está falando de criação de autonomia, não só para mulheres, mas para a sua família, né? 700 mulheres, 700 casas, mais de 2.000 pessoas Isso até impactadas dezembro, diretamente, né? então, né? Exato, Uhum. sim, diretamente, porque Porque ela vai pintar o quarto do filho, então o filho também vai ser beneficiado beneficiado. no processo. Então a gente está falando de um projeto que beneficia famílias e comunidades, né? 700 mulheres também são de diferentes comunidades. Imagino que o alcance de vocês esteja grande nesse período. No levantamento do nosso monitoramento, o Instituto, a gente acompanha as alunas até 6 meses. Depois que elas depois que elas passam pelo projeto, a gente tem entrevistas de monitoramento para entender como elas estavam quando entraram e como elas estão atualmente. Então, 3 meses depois, 6 meses depois, e tem alguns projetos que a gente acompanha até 1 ano. E o primeiro ponto, assim, é que dessas alunas que participaram do Regenera, a gente toca mais de 2.000 filhos até 16 anos. Então, a gente está falando de até 16 anos são quase 2.000, crianças e adolescentes atingidos também quando a gente está falando dessas mulheres. 76% das nossas alunas são chefes de família. Então, Que dado legal isso. isso. A gente está sempre olhando esses dados para entender, bom, o que essas alunas precisam para além do que a gente está conversando com elas. O Instituto, a gente montou o centro de capacitação dentro do La Salle para entregar o conteúdo para elas restaurarem suas casas. Nos primeiros meses, a gente percebeu a necessidade de um acompanhamento psicossocial. Algumas alunas nos traziam e bom, eu estou muito feliz que eu estou aqui, eu estou tendo uma refeição digna e adequada, mas eu volto para minha casa e eu não tenho isso. Então a gente acho que foi o primeiro contato com a Cruz Vermelha, foi de como que a gente poderia amparar esses lares, né, com alimentação. Então é isso, a gente vai entrando, conhecendo essas mulheres e descobrindo mais e tentando entender que para além da construção civil, como a gente pode amparar elas também ou destinar elas para lugares que elas possam ser atendidas
de fato, assim, Os encaminhamentos, né? É que a gente sofreu tanto, nós não estávamos preparados, a gente tinha noção de preparar uma profissional, que, claro, a gente sabe que tem várias dificuldades, mas na enchente mudou tudo, porque elas vinham sem óculos, perderam sem aparelho auditivo, aquelas que pensa, sem dentadura. A gente tinha que ir atrás de tudo que é parceiro, para conseguir suprir essas necessidades. Então, era gás que faltava, era tudo que é condição mínima de uso, assim, gente que veio de fora, não tem mais para onde. As pessoas se agarravam de uma forma de se auxiliar, que a gente teve que ir em busca realmente de maiores apoios, né? E aqueles apoios, assim, a gente tinha que ter assistente social direto com a gente, psicólogas atendendo, e a gente mesmo, porque tá numa situação que quando entra, que eu entendi agora, que todas as pessoas ficam doentes, inclusive nós. Então a gente ficou muito abalada, né? Como é que a gente ia ajudar, sabendo que a gente também precisava de ajuda para ter força moral. Então, eu acho que quando a gente fala na força que a gente tem que aprender a ter essa força sozinha e a luta, ser independente para poder segurar. Mas primeiro aquela coisa do avião, né? Primeiro vem a máscara, depois todo aquele processo. Sim, tu tem que estar bem cuidada, bem forte para poder ajudar outras pessoas. E assim a família toda, então, e não esperar de governo, sabe? Porque daí elas ganhavam o dinheiro do governo, aqueles 5.200, 5.300 que estava vindo, mas elas compravam todo o material errado, contratavam a pessoa errada. Então, acho que essa parte técnica foi muito boa, no sentido, tá, com isso tu vai comprar tanto, que material que tu precisa e fazer com que realmente ele valesse, porque senão você ia perder o dinheiro, ia perder o material que estava adquirindo. E, inclusive, quanto que a gente deu de material, né, para que elas pudessem para fazer as próprias reformas. Então eu digo que não é um aprendizado só para elas, mas para nós, a gente nem sabia como ia lidar. Não é, Camila? Meu Deus, é muito diferente estar num fronte, é como se tivesse um fronte de guerra, eu imagino, sabe? Porque todo mundo precisa se ajudar e fica todo mundo na mesma situação. E essa situação, ela gera uma força absurda. E a gente vê que força que a gente tem, que pena que a gente não faz mais por nós mesmos, sabe? A gente tem que contar com a gente mesmo, com quem está no nosso entorno. Isso que ficou o trabalho, ficou lindo. E com vocês ficou maravilhoso, porque, nossa, quando vocês chegaram para nós, naquela expectativa, tudo organizado, toda a equipe, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Camila ajudou muito nessa construção, porque como líder era a tarefa dela, e agora estamos indo para um outro patamar também, né? Então a gente vê que com a rede a gente consegue chegar lá, e é isso que a população também tem que entender, que ela também faz parte dessa rede, e que um tem que ajudar o outro. Não é porque eu aprendi que eu vou ganhar sempre a vida inteira, não, vamos à luta, vamos fazer valer e ensinar outras pessoas. O efeito multiplicador que ela disse daquela demanda de fazer os mutirões, isso é a coisa mais linda que pode ter, sabe? Então, eu me sinto muito feliz por isso, pelo fato de poder ter auxiliado nesse ponto, sabendo que a gente tem que aprender muito mais, porque a gente não sabe o que vem por aí. E por isso a gente precisa estar junto cada vez mais. Sim. Então o centro de formação, ele não é apenas um centro de formação formal, ele é um centro de apoio psicossocial, familiar, instrucional, financeiro, porque pelo que eu entendi, quando a mulher recebe um benefício eventual, né, um repasse de recursos e vocês ajudam essa família, essa mulher a otimizar esse recurso com a compra de material adequado, com um profissional adequado, porque para ter um produto mais de qualidade que vai ajudar a resistir num eventual futuro, uma futura adversidade. Bem, a gente está falando de um acolhimento muito complexo, na verdade, né? E mesmo que tu fales assim, que vocês não vão dar conta, mas me parece que vocês dão conta de muita coisa. Deus, e a gente dava, por semana, a gente começou a dar R$ 450 para cada mulher que participava conosco, além do almoço e do transporte. Então, houve uma dinâmica para nós totalmente diferente. Eu tive que botar advogado junto, porque para nós as continhas são bem abertas mesmo. Então, tem que cuidar todo esse relacionamento, a grana entrando, mas como administrar ela para que ela ficasse justa e que não desse errado. Então, para as pessoas virem também se sentir confiantes, entende? Então, eu acho que muito mais do que a gente aprendeu junto, como está dizendo, aprendeu inclusive sobre essa questão de dar oportunidade, mas assim, primeiro passo é dizer eu sou capaz. Quando eu sou capaz, eu posso fazer uma oficina pequena, foi o nosso processo, a gente não ensinou a fazer uma casa, mas o básico para que ela pudesse entender e depois botar em prática. Para quem sabe, ir para o mercado da construção civil de acordo com as empresas, necessidade das empresas, que era uma oportunidade de tanto, né?
Sim, sim. Agora, Regenera 2025, como é que são os programas? Para onde o Instituto está apontando? O que vocês têm de novidade para contar para a gente? Bom, a gente mais ou menos tem algumas oportunidades. Uma delas que a gente fechou a parceria com a Caixa Econômica Federal e a gente vai ter 960 mulheres para cuidar desse ano para o outro. Então, esse é o mínimo que a gente vai ter na região metropolitana. É São Leopoldo, Eldorado do Sul, Canoas e Porto Alegre. Eu acho que o principal desse ano é sair de Canoas, né, e atingir outras mulheres, outras cidades. Acho que o foco do 2025 é expandir esse conhecimento. Entendemos que nem todas as mulheres têm condições de vir a Canoas, então o Instituto vai mais próximo possível delas para poder oferecer esse conhecimento. Então a gente saiu de 2024 foi todo dentro de Canoas, na Universidade La Salle. Agora a gente já fizemos 3 ações aqui em Porto Alegre, né, Com vistas, né? três ações aqui com pintura em madeira, ferramentas com elas, também pintura em geral. Agora a gente está indo para São Leopoldo e o objetivo é esse, é encontrar as mulheres. Entender quais são os locais que estão precisando desse conhecimento, desse conteúdo, chegar mais próximo de mais mulheres, entregar mais conhecimento. Como a Bia falou, o projeto da Caixa está nos oportunizando estar em mais 3 cidades além de Canoas. E é isso, né? Por exemplo, Canoas vocês Tinham formatos diferentes também, Isma. Muitas mulheres não têm condições de ficar uma semana ou 2 semanas dentro do curso, abrindo mão das suas responsabilidades, emprego, família. Então a gente estava criando novos formatos menores, pensando em fazer outros turnos, outras configurações, exatamente, e tudo isso a partir da fala das alunas mesmo. A gente gostaria de fazer, mas eu não posso por isso, não posso por conta. Então, a partir sempre dessa escuta das alunas, a gente vai reformulando o projeto e trazendo novos conteúdos para que elas consigam continuar ou que outras mulheres consigam participar sempre. Por exemplo, em Canoas vocês têm a estrutura da Universidade La Salle para poder ofertar esses cursos, né? Em outros lugares vocês procuram parcerias com quem? Com universidades, com instituições de ensino? Como que vocês estão... quais são as necessidades que o Instituto tem em outros para encontrar um local adequado para oportunizar esse acesso também das mulheres? Nesse específico, a gente tem a parceria, inclusive, documental com a Universidade de La Salle. A gente vai nos polos deles, nessas cidades, mas a gente geralmente, quando a gente atende, é na comunidade. A gente vai até a prefeitura e vê um lugar que precisa que seja reconstruído, alguma coisa desse sentido. Então, buscamos as instituições. A gente está acostumado, aqui no estado a gente já fez em 40 municípios e todos eram ligados ou centro comunitário, ou asilo, ou creche, ou APAE, ou mesmo Secretaria de Políticas para Mulheres, entende? A coordenação, onde é espaço de mulheres, vamos num lugar que seja da comunidade para beneficiar ele. Então, sempre a troca, sempre a gente ensinou beneficiando um lugar que precisasse de conserto na cidade, que fosse um lugar público. Então sempre foi, para nós não vai ser muito difícil. A sala de aula é a construção, então. A sala de aula é a própria, a gente pegar ela não tem como ser diferente. É pegar uma comunidade que está estragada, em Porto Alegre mesmo. A gente hoje está fazendo a referência ao Vila Flores, o conjunto ali, o coworking ali, né? A gente chegou ali em 2014, o prédio estava caindo. Hoje é o 5º lugar mais visitado de Porto Alegre e a gente fez em aula toda a recuperação. E a gente fez com prostituta, com índio, com negro, com branco, com enfermeira, com jornalista, era uma gama de pessoas trabalhando para o inteirinho. Ali foi uma lição da gente estar em conjunto, sabe? Uma aula mais inclusiva, e que fez com que a gente crescesse muito no Vila Flores. E ali é o nosso escritório hoje, né, na Associação Cultural. Então, tudo se depende por ali. Foi ali eram feitas as aulas. Ali era o segmento. Eu quero ver o que tem por trás dessa parede, o que eu posso descascar, que é o próprio restauro, e ver o que eu posso oportunizar e o que não. Então, hoje, quando a gente chega no Vila Flores, a gente olha, nossa, que bonito, foi a gente que fez toda essa reforma e essas mulheres também enxergam isso. Então, é bonito ver que do que está sendo destruído é como passar uma massa corrida dentro da alma da gente, sabe? Limpa.
sai, passa, fica lisinho, não tem problema. Eu sei fazer, eu sei recuperar a parede. É divino, é algo que acontece no interior. Não é só no exterior, mas por dentro da gente mesmo. Então, eu vejo a mulher em construção todo nesse aspecto, sabe? Na possibilidade de se reerguer na vida. Porque todo mundo faz alguma coisa que não deveria ter feito, ou como, quais são os caminhos? Quem é que diz que é o melhor, o que que não, né? Então, acho que aqui a construção civil fala muito, muito sobre construção, reconstrução, e assim vai. Então, hoje são 2.000 crianças, mais ou menos, que estão com vocês por conta dessas mulheres. 700 mulheres, onde 70% são as chefes de família. Nesse Regenera, né? Porque são mais de 7.000 mulheres, na realidade, que foram atingidas já em todo o país, Isso que eu queria né? saber, assim. Não, É diferente, né? O Regenera é pontual. Isso. E aí houve, eu acho que... Será que é pontual, Bia? Que medo. Não no Não, sentido foi de até medo, agora. assim, mas Foi acho que até agora. me parece que é um modelo que está funcionando muito bem e é um modelo de recuperação para comunidades atingidas por desastres. Então eu entendo que o Mulher em Construção tinha um objetivo muito importante, magnífico, inclusive não só a inserção das mulheres na construção civil, mas a oportunidade de desenvolver renda. E aí a gente já conversou muito sobre isso, né? A partir do momento do desenvolvimento de renda para a mulher, a saída do ciclo de violência doméstica, intrafamiliar, que ela está submetida muitas vezes. Eu entendo a força disso como Mulher em Construção, mas eu também estou vendo a força do Regenera. E aí me parece assim, é uma pena que ele seja pontual, porque ele pode se tornar um modelo de recuperação de comunidades expansivo, assim, a gente pode ir para muitos lugares. Sim, eu concordo que pode ser tranquilamente, e eu acho que aqui a gente já tem uma relação para isso, né? Mas não saindo muito, mas, por exemplo, a Cruz Vermelha em São Paulo, o que que ela está fazendo, né? Ela veio para nós, a gente, através desse nosso contato, olha o que que já criou. Lá elas estão, 50 mulheres se formam agora no dia 10, 50 mulheres, em elétrica, hidráulica e tudo pós-obra. Ela chega, vê se está ok a obra, checklist que chama, para a construtora Cury. Eles vão ficar com 50 e estão chamando mais 100 mulheres. Olha o que que isso modifica na camada. Mais 100 mulheres eu quero, porque deu muito certo essa turma de 50. Então vamos fazer mais. O checklist da obra é assim, tá estragado aqui, tá mal, ruim, ela avalia, tá bom, não tá bom, eu vou lá e faço um final. Pensa quantas mulheres e como isso muda para a construtora, como isso muda para nós mesmas, né? Que é salário fixo. Tipo, a pessoa tá ali trabalhando e ganhando dinheiro. Então, é uma coisa que a gente quer preparar também para as do Regenera. Que a nossa dor, na realidade, é que eu veja o Regenera com essa possibilidade também de pegar mulheres preparadas para ir para o mercado atender esses outros grupos que estão precisando tanto. Então, acho que o que a gente precisa é mais parceiros como consultoras que peguem essas mulheres na área da empregabilidade, mas que tenham uma melhor preparação, porque, como a gente disse, a gente primeiro trabalha com elas dentro da disponibilidade delas, né? Com esse olhar, com essa escuta delas. Eu posso 2, 3 dias por semana, mas se eu tiver um salário, se eu tiver condições de estar dentro de uma construtora trabalhando, aprendendo junto, esse é o melhor caminho. É isso que a gente espera. Entende? Que as pessoas sejam contratadas e que tenham recursos. A gente já tem exemplos importantes com isso, como o próprio Estúdio Sabassá, que contratou 14 mulheres para a recuperação do Palácio Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, e que fizeram as portas lindas, as paredes lindas que estão ali, todas foram feitas por mulheres. Então, a Mulher em Construção já é um rizoma, né? Permeado na comunidade gaúcha, importantíssimo. Bia e Cami, me ajudem a encerrar então esse programa, que eu não gostaria de terminar aqui por aqui a nossa conversa, mas a gente tem um horário, né? Senão meu produtor aqui, depois ele xinga a gente no privado. Como é que a gente leva essa conversa para um encerramento pontual agora, mas obviamente a gente vai continuar conversando, até porque os projetos Cruz Vermelha e Mulher em Construção vão seguir, né? Algo que vocês gostariam de falar para quem está nos assistindo ou nos escutando pelas plataformas digitais, sobre o projeto, sobre o Regenera, sobre o trabalho do Instituto, algo que vocês gostariam de deixar para o nosso público? Eu vou fazer um convite e depois finalizo, Via. Primeiro, agradecer, Isma, esse espaço. É importante que quanto mais a gente puder divulgar o Instituto, levar o Instituto para mais pessoas, é para isso que há 19 anos o Instituto se move, chegar em mais mulheres,
oportunizar a geração de renda, autonomia, autoestima, mais qualidade de vida para as suas mulheres e suas famílias, como a gente estava conversando. Então, fazer um convite para que as pessoas nos sigam nas redes, entrem no nosso site. A gente tem dentro do site vários cursos em abertos em todas as cidades. Então, quem tá vendo esse vídeo, está nos ouvindo, que tem interesse em participar ou que queira ser um parceiro de alguma forma, espaços também para que a gente possa levar as aulas do Instituto, é só entrar no nosso site, nas nossas redes sociais. Bom, eu vou te agradecer de novo, né? Agradecer vocês todos. Eu penso que a sociedade tem muito para aprender ainda. Apesar da gente ter tantos anos de existência, a gente precisa estar muito mais junto. A gente precisa do apoio das pessoas, a gente precisa de apoios como o nosso, quem quer vir junto com a gente, batalhar para construir um mundo melhor. Gente, é necessário. É necessário que a gente cuide do meio ambiente, é necessário que a gente cuide de tudo. A necessidade que a gente tem de um ser irmão do outro, independente da questão de gênero. Independente de toda a situação que a gente vê, olha o que o meio ambiente fez com a gente. A gente tem que ter essa preocupação com o mundo, de modo geral, para nós, para as gerações que vêm por aí, e a gente só vai conseguir mudar se a gente estiver mais junto, lado a lado. A gente vai entregar produtos muito melhores se cada um fizer a sua parte. Se o homem tem a força física, a mulher tem aquele olhar abrangente em todo sentido. Então, assim, os dois fazem muito. Não é guerra de homem e de mulher. O verdadeiro feminismo é lado a lado. É um do lado do outro. A sociedade não vive sem o homem, sem a mulher. Eu acho que a gente é habitante desse planeta. E por isso a gente precisa estar cada vez mais junto, mais forte, com todo respeito, um pelo outro. Não importa cor, idade. Olha eu, velhinha, aqui trabalhando e pedindo apoio para a gente melhorar a vida humana, porque tá difícil se a gente for fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Então, bem-vindos, pensem bem, cada um deixando seu legado, porque a vida passa muito rápido. Bia, Camila, obrigado. Parabéns pelo que vocês desenvolvem. Como eu mencionei, eu acho que esse projeto ele vai ganhar o mundo em algum momento, porque é um modelo muito seguro para mim, dentro de trabalho humanitário. Toda a experiência que a gente tem na Cruz Vermelha e com outras agências internacionais, a gente entende que o que vocês estão fazendo é muito sólido. E você que tem uma construtora ou trabalha em uma e ela quer desenvolver um braço social, ó, entre em contato com a Mulher em Construção. A Camila já falou sobre as redes sociais e o site, e eu espero vocês no próximo episódio. Valeu!